Muito bom dia a todos vocês aí. Estamos com essa abertura épica agora, à altura das notícias correntes do nosso tempo. Sejam todos muito bem-vindos aqui, começando mais um 11 News ao vivo pela TVT de São Paulo, também no YouTube, pelo canal do Conde, canal GGN, do nosso querido jornalista Luiz Nassif. Também estamos ao vivo pelo canal da Rede Brasil Atual, e o canal do Prerrogativas. Além de estarmos ao vivo também, meu querido Reginaldo Nasser, que já está aqui posicionado para conversar com a gente, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, pode ser sintonizada em toda a Grande São Paulo, e pela TV Quirimurena, Grande Salvador, Bahia. Estamos em todos os lugares, é um grande latifúndio digital e também pelos canais abertos, pelas ondas de rádio, pelas frequências moduladas aí. Meu querido Reginaldo Nasser, temos muita coisa para falar. Você é absolutamente essencial em todos os momentos, e mais agora, e que a gente tem um mundo convulsionado aí, com dois conflitos, sendo que um está muito mais grave, né? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, bom dia. Sempre muito bom estar aqui falando com você. Reginaldo Nasser. Olha, gente, tem um programa muito especial para vocês hoje. Nós vamos falar da questão do apagão em São Paulo também. Falar nisso, você teve aí problema de energia, ou Nasser? Não? Eu moro perto da Paulista. Você acha que banco fica sem energia? Banco não fica sem energia, né? O Arbex teve, viu? Amanhã o Arbex vai estar aqui, ele vai contar para a gente. O Arbex é periférico. Arbex é periférico. Arbex é agora, periférico. É absurdo, né, o que aconteceu, também decorrente das privatizações, né, exacerbadas, sem fiscalização, e a Enel está dando desculpa agora, dizendo que o vento foi muito forte. Foi forte o vento, dava até para empinar pipa, Reginaldo. Então, o vento é forte e homogêneo em todo lugar, né? É estranho esse negócio. Mas é isso, privatização é isso, quer dizer, ele dá um pico, né, de apoio, porque vem com uma fala muito surrada aí de que o Estado é ineficiente, não sei o quê. E a médio e longo prazo vai revelando as deficiências aí, né, dessa não ter funcionário, né, contratar funcionário, quer dizer, eles não querem ter despesa com trabalho, né? A velha história do capital trabalho, isso aí é milenar. Espero que funcione como um alerta para digamos, o apetite que o governo do estado tem no momento para privatizar a Sabesp. Parece que gastaram até 8 milhões no estudo só para privatizar a Sabesp. Reginaldo Nasser, mas olha, diga, os querido. Bolsonaristas aí. Não, só para falar que eu vi os bolsonaristas contra agora a privatização. Contra quem? O Tarcísio? Eu vi que eles vão entrar na justiça, os deputados bolsonaristas. A coisa na direita dividida é um oxímoro, né, o Nasser? Eles não se dividem, né? Sempre tem alguma coisa ali por trás. Olha, deixa eu falar para você o seguinte: o Twitter do Reginaldo Nasser é o Twitter mais essencial desses últimos tempos para mim. Reginaldo está lá, é muito importante, eu acompanho você com muita atenção, e inclusive a gente vai fazer um checklist aqui dos seus últimos tweets, está sempre muito atualizado. Só vou saudar aqui o público que está nos acompanhando, chegando para acompanhar na nossa transmissão. Sejam todos bem-vindos e ocupem aqui o bate-papo para fazer perguntas para o Reginaldo, para críticas, sugestões para a gente aqui. Reginaldo, eu queria começar te perguntando sobre a repercussão da fala do Hassan Nasrallah na última sexta-feira, o chefe do Hezbollah, porque me parece que alguma coisa mudou depois da fala dele, embora tenha sido uma fala muito calculada. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Em primeiro lugar, quem é o Hezbollah é uma organização que surgiu na Guerra Civil do Líbano. Era uma pequena organização. Os xiitas no Líbano eram muito adesistas, vendidos a Israel e outros, e o Hezbollah surgiu
O contexto também era da Revolução no Irã, que apoiou o Hezbollah, e de lá para cá ele se constituiu concordando ou não, um grande. Não dá para classificar aqui que é uma grande organização, porque eles participam do governo do Líbano, tem deputados, tem um exército maior que o exército do Líbano, eles têm fazendas, é uma organização muito forte, muito sofisticada. Foi importante na expulsão de Israel na Guerra Civil do Líbano na década de 80, e 2006 a guerra com Israel também, e hoje, mais ainda, um exército muito bem constituído. Nasrallah é muito estratégico, muito. Como você diz, escolhe muito bem os momentos e tudo. Eu acho que o discurso, na verdade, ele veio dar uma satisfação para os árabes, para os palestinos. As ruas árabes estavam chamando Nasrallah. Eu vi no Egito a multidão, Nasrallah, Nasrallah, nosso irmão, né? Mas ele já fez aquilo que devia. Não vai entrar em guerra. Quer dizer, pode ser que aconteça algum incidente e saia desse cálculo que ele está entre ele e Israel, ao estilo Guerra Fria, né? Porque o Líbano está numa péssima condição econômica e política, nunca teve tão ruim. Ele participa do governo. Não é entrar na aventura, os Estados Unidos, os outros países estão ameaçando, mas ele conseguiu algo importante. É um trechinho do discurso dele. E ele fala, ele conseguiu chamar a atenção e Israel deslocou boa parte das suas forças militares de elite para o norte, sul do Líbano, norte de Israel. Eu concordo, ele já cumpriu um papel, porque está morrendo gente lá, já morreram mais de 40 pessoas ali na fronteira, né, entre israelenses e libaneses. Mas abrir uma frente ali, a coisa ia ficar feia, porque os Estados Unidos e os outros iam acabar metendo lá o nariz e desencadearia outras reações. Pode acontecer? Pode, mas é improvável. Agora, ele destacou no discurso dele que essa tensão ali na fronteira do sul do Líbano ajuda o Hamas, né? Porque Israel precisa deixar ali 1/3 das tropas e, ao mesmo tempo, ele também disse que não tem medo dos Estados Unidos. Falou, nós não temos medo de vocês, e se vocês entrarem, vocês vão ser derrotados. Ele e isso não é bravata, né, Nasser? Porque ele tem não, tudo que ele fala se confirma, né? Parece. Conheço os árabes, tem bravata, todo mundo tem, eles têm também. A gente fala, no interior fala quanto é muito papo, né? Ele quer levantar a moral dos árabes, dos palestinos. Antes disso, é muito interessante, eu tenho alguns termômetros em São Paulo, né? Eu vou conversar com os palestinos e tudo, né? Aí eles estavam meio bravos com ele, que ele não fazia nada. Depois do discurso, não, Nasrallah defendeu, falou que vai defender a gente. Então ele não pode perder a credibilidade, né, com os palestinos e tudo, porque ao mesmo tempo também não vai entrar. Então ele vai ali na corda bamba, né? Ele vai ali, mas não é assim com os Estados Unidos, não. Não, ele é uma força importante e é, claro, um braço do Irã, né? Ele já marcou. Eles derrotaram. Eles derrotaram Israel, eles são duas vezes. Né? Sim, 2 vezes. E foram os principais responsáveis pelo Estado Islâmico não entrar no Líbano. Quando o Estado Islâmico começou a crescer ali, Iraque, Síria, eles fecharam ali a fronteira do Líbano e combateram o Estado Islâmico. Ele e as milícias xiitas do Iraque e da Síria. Ô, Nasser, disse que o Hezbollah, a gente está só com um pequeno gap aqui no sinal, por isso que às vezes as falas ficam sobrepostas, mas a gente vai seguir assim. O Nasser, que o Hezbollah disse, tem se dito por aí, né, nas agências, na imprensa, que o Hezbollah tem 150 mil mísseis, que se tornou muito equipado, muito financiado,
e uma potência, basicamente, ali, que até desequilibra, né? É isso mesmo? Dizem que sim, mas o que eu diria é o seguinte: claro, ele tem força, tem míssil, aprimorou, mas mais do que isso, porque guerra, conflito bélico, como já dizia o grande Clausewitz, é antes de tudo político. Então, está provado, os Estados Unidos tem mais arma que todo mundo e vive se estrepando. Então, isso é importante, mas não é só isso. É saber a hora que usar, a motivação, os objetivos que anunciam, né, que eles querem alcançar. Então, o Nasrallah e o Hezbollah são muito bem estruturados. Veja, eles estão num governo que tem sunita, que tem cristão, são muito pragmáticos. Outro dia eu vi uma foto bonita, viu, do Nasrallah, com 20 anos de idade, carregando uma K-47 nas ruas de Beirute, em 1980, mais ou menos. Que ele estava ali novinho e tal. Então, ele é um cara que tem experiência de chão, muito. Ele é Um muito líder. respeitado e Muito. a comunidade, né, árabe, inclusive também os ocidentais que estão envolvidos ali, param para ouvir o que ele tem para dizer. Enfim, Sim. ele já marcou um novo pronunciamento para o dia 11 de novembro. Reginaldo Nasser, ontem, os Estados Unidos, eu lembrei até de uma piada, não sei se você conhece aquela piada preconceituosa, né, de português, que ele é agente secreto e ele coloca uma camiseta escrito agente secreto e vai trabalhar, né, com a camiseta do agente secreto. Os Estados Unidos mandaram um submarino para ali, próximo ao litoral de Gaza, tiraram uma foto e disseram: nós estamos mandando submarino. Quer dizer, do ponto de vista tático, é um desastre. É só retórica mesmo, né? Fala para gente sobre isso aí. É, só retórica, isso não adianta nada. Todo mundo já sabe disso, os árabes sabem muito bem disso. A questão é o terreno, quero ver a luta no terreno, aí é que está. Né? Que esse é outro ponto do Hezbollah, né? Que é o que está acontecendo agora também lá, o Israel com o Hamas. Na hora que vai para o chão, aí que eu quero ver. Né? Que foi isso também em Beirute, no Líbano, Iraque, em Fallujah, terreno e terreno urbano. Aí o negócio não adianta, submarino nuclear não adianta nada. Né? São outras questões. Então, isso como diz aqui no Brasil, para inglês ver. Esse negócio submarino, não, nem leio essa notícia mais, eu faço. Você nem deu bola para isso, né? Vamos falar Nenhum um pouco. árabe vai dar. Nem um árabe vai dar. Imagina, eles vão dar bola para isso, não. Eu vou te contar um caso aqui, antropológico, rapidinho. Vou tentar não dar tanta informação, mas aqui em São Paulo, um certo local aí, que estava lá uma briga de família, tal, árabe, que veio de refugiado, e apareceu lá uns policiais, começaram a dar tiro para cima, né? E não alterou nada. Aí o cara falou: você não tem medo de tiro? Ele falou: a gente nasceu ouvindo bomba e tiro, para nós isso é cotidiano, isso não tem nada. Então é isso, tem um cotidiano lá que eles vão temer isso, não. Nasser, essa questão da invasão por terra. Israel anunciou essa invasão por terra, fez algumas incursões, entrando e saindo, continuou bombardeando, desinformação também, me parece que também seja crime de guerra, você indicar para a população civil para ir para outro lugar e bombardear esse outro lugar, né, o sul de Gaza. Israel está num pesadelo tático, né? Basicamente, em função também da questão do emaranhado de túneis que tem ali em Gaza, que é uma questão impossível de você combater. O que você acha que está no horizonte assim desse conflito, nesse sentido?
Eu acho que Israel e o patrono, os Estados Unidos, estão sem tática e sem estratégia. Né? Vamos falar da tática primeiro, que você perguntou. Então, veja só, nós estamos entrando no 30º dia, e qual é o resultado? Em termos militares, não estou falando humanitário. Quase nada. Né? Quer dizer, o número de bombas que já jogaram lá é mais que Hiroshima e Nagasaki. Muito mais que, proporcionalmente, muito mais que a guerra do Iraque, mais que qualquer outro lugar. Quando se faz isso, não é novidade. É quando é o chamado tapete de bomba do Vietnã. Você tem medo de entrar e, para diminuir o número de suas vítimas, você joga míssil e bombardeio aéreo. Então, vamos dizer, ficou 20 dias fazendo isso seguidamente e continua fazendo. Então, esse é um sinal que não consegue entrar. Né? Ou entra de forma com dificuldade. Então, entraram lá e, segundo as informações, cortaram a cidade de Gaza ao meio. Né? Segundo as informações que a gente tem, só um parênteses, Israel mata jornalista palestino e depois a mídia daqui corporativa fica falando que não pode confirmar as informações. Né? É fantástico. Então, é isso. E, aliás, a CNN ontem foi divulgado, o Farid Zakaria mostrou a CNN dizendo que os jornalistas que lá estão têm que entregar o material para o exército israelense. Tem que supervisionar todo o material que sai de lá. Então, a gente não tem muita informação. Mas cortaram a cidade de Gaza e vão começar o que eles falam de retalhar, cortar quarteirão por quarteirão, que fizeram isso em Beirute, na década de 80, para pegar o Arafat. Né? Mas eles estão fazendo com muita dificuldade. E o número de vítimas civis está aumentando por isso. Porque à medida que você não avança militarmente, você aumenta o número de bombardeio aéreo e locais indiscriminados. Porque isso é um sinal que você não está achando o Hamas, as brigadas de Al-Qassam, e, portanto, você começa hospital. Não, Hamas deve estar na ambulância, Hamas deve estar em hospital, Hamas deve estar... Hamas é um ser onipresente, né? Então, eles vão jogando bomba. Mas alguns relatos estão dizendo que a resistência também está inesperada. Tá? Além do que se imaginava, do Hamas, né? No terreno, né? Com destruição de tanques. A estratégia. O que Israel quer? Expulsar todo mundo de Gaza e tomar conta de novo. Parece que o Netanyahu falou isso ontem. Nunca tinha falado. Matar todo mundo. Não vai derrotar o Hamas. Não tem um especialista militar que fale isso. Vamos supor que sim. Que derrote militarmente. Quem que vai ficar no lugar? Ou seja, eles não têm resposta nem plano para nenhuma dessas questões. Então, veja, ninguém sabe. Então, vai se configurando, né, algo estranho para ser que é um Estado, né, parece que não, mas ainda é um Estado de Israel, um ato de vingança para demonstrar um retorno para a população de Israel, que parte está criticando Netanyahu, e não vai para lugar nenhum. Não tem plano nenhum. Né? Então, além da tática, o que eu estava falando antes, ele não tem estratégia. Qual que é o objetivo? Então, quando você anuncia um objetivo, ou não tem objetivo, um objetivo que você não pode cumprir, você vai sair derrotado. Né? Então, politicamente, eu estou dizendo. Né? Claro. É claro que humanitário já acabou, a casa está arrebentada, mas politicamente ele vai sair perdendo. Isso aí já é muito difícil, porque o que nós podemos antever? Um dia ele vai sair de lá. Na hora que ele sair, vai ter alguém do Hamas para dizer que está vivo e que Israel não consegue derrotar. É isso. Né? Claramente isso que eles vão fazer. O Hamas vai alardear que é forte e que ele não consegue ser derrotado. Nasser, tem um rumor de que eles podem fazer o day after, né? O que seria o day after de Gaza? Uma espécie de convênio de países para administrar a região.
Você acha que isso é factível, viável, interessante para Israel ou para o povo palestino, no fim das contas? Vamos, não vamos dourar a pílula. Eu sempre digo o seguinte: em relações internacionais, a palavra multilateral parece que é o abre de César. Você pode dar uma cacetada unilateralmente ou multilateralmente. Para quem leva a cacetada, é a mesma coisa. É uma ocupação. É uma ocupação. Né? Então, veja, se está falando vamos dizer, nessa associação, etc., eu acho que isso deveria ser proposto antes ou agora como força de paz. Aí sim, não administrar, para uma força de paz em torno de Gaza. Isso seria o mais adequado. Cessar fogo e força de paz. Administrar, não adianta falar a palavra administrar, é ocupação, como o Brasil ocupou o Haiti. Quem vive sobre isso, vive sobre a ocupação. E eu duvido que país que vai fazer isso. Né? Se você tivesse, aspas, essa ocupação prevendo questões que vão se desenvolver, sei lá, seria o caminho para a construção do Estado palestino, ok, você tem um plano, você tem um objetivo. Mas administrar o quê? Para quê? Humanitariamente, ok, vai ter que fazer minimamente uma reconstrução para as pessoas, enfim, não morrerem. Isso é uma coisa. Agora, é uma questão humanitária. Política, quem tem credibilidade lá que pode fazer? Em primeiro lugar, é o Catar. O Hamas aceitaria, os palestinos aceitariam. A Arábia Saudita está melhorando na fita. Estão começando a melhorar na fita para os palestinos e para Gaza. Os países, eu estou antevendo, tá? Estou chutando aqui. Quem tem bala na agulha? Esses países do Golfo. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar. Tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eles podem fazer. E eles andam meio saidinho. Eles estão bem se desgrudando dos Estados Unidos, um pouco. Né? Então, dali pode sair. Mais alguns países eu duvido. Olha, só dar a notícia aqui fechada para vocês, né? União Europeia amplia ajuda humanitária e propõe que Gaza se torne um protetorado internacional. Quando eu vi essa notícia a primeira vez, semana passada, né? Eu falei assim: isso vai ser um pesadelo para Israel, vai ser a pior coisa. Eu, assim, como leigo, achei isso. Porque você imagina um consórcio de países ali árabes administrando aquela área, Nasser. Quer dizer, é muito mais perigoso para Israel do que antes. Você não acha? Não sei. Eu não sei. Porque, veja, protetorado, a gente sabe essa história onde começa. A Palestina, o território, era um protetorado britânico, em 1917. Que virou a construção do Estado de Israel e não teve o Estado palestino. Gaza e Cisjordânia ficaram como um protetorado de Egito e Jordânia. Cisjordânia com a Jordânia e Gaza com Egito. Veio Israel e ocupou. Entendeu? Então, assim, essa história de protetorado, tudo isso é isso que eu estou dizendo, protelando. Tá protelando. Parece que, Nasser, parece que está todo mundo perdido na tradução, né? Israel, Estados Unidos, não parece para você? É claro que a gente sabe que essas pessoas não rasgam dinheiro, né? Mas me parece que eles estão confusos, não sabem direito o que fazer. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público, estamos ao vivo, tá? Robson Bob Sobreira, Sérgio Moro não passou, Sujo Moro não passou em 5 provas da OAB. Depois deram. Acho que você está fazendo menção aqui. O Sérgio Moro criticou o Enem, só que cometeu um erro de português ao criticar o Enem. Foi engraçado. Para variar, né? Para variar. José Manuel Martins. Conde, desejo muito sucesso na sua nova etapa da vida. Muito obrigado, muito obrigado. Sou movido a novas etapas. Raquel Fitina. Rafael, desculpa. Rafael Fitina. Condão, pergunta a Nasser se não seria a hora das potências do mundo multipolar salvarem a humanidade do genocídio e botar o imperialismo dos Estados Unidos abaixo. Isso está acontecendo, né, Nasser? Espera aí que o Nasser já vai responder. Chico Siqueira, a notícia que vi na Euronews é Netanyahu dizendo que a administração de Gaza após a guerra será das forças de Israel.
Eu vou pedir, vou trazer esses comentários para você lembrar durante a sua fala, mas eu queria te perguntar sobre um ponto que me parece, segundo alguns analistas, é um dos mais sensíveis e inéditos, que é a pressão dentro dos Estados Unidos. Eu vou colocar, pelo fim dos bombardeios, né, por um cessar-fogo, eu vou colocar aqui um time-lapse da última manifestação na Casa Branca no domingo, que é absolutamente impressionante. Olha só, 200 mil pessoas em direção à Casa Branca num protesto pró-Palestina. A gente vai ver as bandeiras da Palestina subindo aqui daqui a pouco. Foi algo assim, eu me lembro da jornalista da Globo News, a Raquel Cranenblum, dizendo que nunca tinha visto nada igual. Quer dizer, a pressão dentro dos Estados Unidos acho que está mais forte de quando era o Vietnã, em que pacifistas pediam o fim da guerra e tudo mais. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, dessa geopolítica que se refere aos Estados Unidos. Nasser. Eu acho que tem uma questão geral no mundo, que é um desnível entre as ruas e os governos e os seus representantes, todo lugar do mundo, tanto no mundo árabe, como na Europa, como nos Estados Unidos e como no Brasil. As ruas estão indo além. Ainda não refletiu nos representantes, que é o caso aí dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já há um registro antes disso, a gente já acompanhava, que a opinião pública americana está mudando já há um tempo em relação a Israel-Palestina. Então, se você pegar jovens de 20 a 35 anos, dá 65% a 70% apoio a Palestina. É um negócio assustador. Então, ainda tem a questão geracional. Então, e nos Estados Unidos, vamos destacar, inclusive, os judeus. Os judeus estão indo para a rua, nos Estados Unidos, contra Israel. Eles entraram dentro do Congresso, depois teve uma manifestação numa estação de trem, ontem, que foi ontem dentro, na Estátua da Liberdade. Agora, você converter isso em processo de decisão, eu sei que é um tempo, mas ainda leva tempo, porque o Congresso americano, o Bernie Sanders deu uma declaração polêmica, está bem discutado, quer dizer, ele fala que não é a favor de cessar fogo, fala que é a favor de parar, critica Israel, então está um debate aí pró-contra o Bernie Sanders. Né? Mas não está muito claro nem a posição dele. Então, em termos de representantes, isso ainda não foi. Nos Estados Unidos, na mesma coisa, demorou. Muita coisa na rua. Só que a diferença agora, Conde, pode ter mais gente, é que lá estava morrendo americano. Né? Aí não está morrendo americano. Vietnã estava morrendo americano, classe média. Né? Quando Sim. começou a morrer classe média, que aí a coisa começou a pegar. Então, acho que aí tem essa diferença. Agora, o Congresso tem perdido, mas ainda é majoritariamente a favor de Israel. Aí você vai falar por quê? Porque banca campanha, porque tem influência econômica, política. É uma influência de muitos anos. Né? Como também todo o resto da Europa. O Partido Trabalhista Britânico, já há algum tempo, expulsou praticamente o Corbyn pelas posições dele da Palestina. Eu vi o secretário-geral do Partido Trabalhista apoiando Israel, está dando declaração e apoiando Israel. Né? Então, isso daí está acontecendo em quase todo mundo. Né? Mas as ruas estão fortes. O Marrocos é o país mais próximo de Israel. Tem 500, 600 mil pessoas em Marrakech, Rabat, todo mundo indo para a rua. Turquia, então, nem se fala. Por isso que o Erdogan mudou, né? O Erdogan, ele vai ao coisa. Então, é isso que está acontecendo. Vamos ver se tem fôlego isso e se repercute. Mas mesmo verdade, no Brasil. Nasser, você fala fôlego, na verdade é um crescendo, né? Cada vez mais, Não, tá mais pessoas... Não, está crescendo, mas a gente sabe como é que é. Não tem muita... Em 2014, a questão de Gaza, morreu muito menos gente, mas foi 51 dias. Eu lembro que depois de um mês, não sei o quê, muita gente não falava mais. Então,
eu percebi que a cobertura, pelo menos em termos de mídia doméstica, que está um desastre, aliás, eu quero falar sobre isso também com você, depois da fala do Nasrallah, não sei porquê, ela deu um declínio na cobertura. Assim, eles pararam de falar, né? Teve uma mudança editorial. Falando nisso, é um desastre o jornalismo brasileiro. Você tem falado no Twitter, quer dizer, a Renata Lopretti falando da taxa de natalidade de Gaza para justificar o percentual de crianças assassinadas por Israel, e o Jorge Pontual, que já se desculpou, por sua vez, né, dizendo que tem que bombardear a ambulância, né, em outras palavras, né, porque os combatentes do Hamas... enfim, não tem muita novidade nisso também, né, Nasser? Não, eu acho que tem várias coisas. Já falei isso lá com o Nassif, o Nassif, vocês sabem mais do que eu. Eu sou um curioso aí no jornalismo, que cresci com jornal, lendo jornal. Meu pai era comunista, os comunistas liam detalhe. E outra coisa importante, como você não tinha jornal comunista, você tinha que se virar com o que tem. Entendeu? Então, eu treinei um pouco isso. Tem que virar com ler as entrelinhas, ler detalhe. Então, eu gosto de fazer isso. Né? Então, o que acontece? Acho que é uma sobreposição de coisas. Eu acho que tem despreparo para alguns, não para todos. Você tem uma reprodução de agências internacionais, eu acho que no sentido de te dar guarida, né, de você se sentir protegido, e, é claro, você tem a obediência ao patrão. E os patrões, vamos mudar os patrões. Os patrões, sei lá, não é um saudosismo, antigamente tinha uma certa ética. Né? Estou sempre com a Folha de São Paulo, que era a minha referência, minha referência, na década de 80, na área internacional, que era o Paulo França e o Cláudio Abramo. O Paulo França era de direita. Se você olhar a cobertura que ele fez da guerra do Líbano, ele chama o Ronald Reagan de assassino. Ele não tem meia palavra, porque tudo tem limite, não é questão ideológica. Aqui perdeu. Eu debati com um jornalista aí no Twitter, o cara falando para mim como se eu fosse uma coisa exótica, eu questioná-lo, porque ele estava se baseando numa fonte oficial. Ele falou, é isso que a gente baseia mesmo. Ele estava baseando no Biden com aquela história das crianças decepadas. E ele ficou insistindo, um jornalista aí. Todo mundo criticando ele, insistindo. O dia também na Globo, estou falando isso porque foi em aberto, e é o único que eu tenho algum diálogo lá, o Marcelo Lins, ele falou, Nácio, vamos devagar, eu peguei aqui do governo de Israel. Eu falei, mas o Israel está... Ele falou como se fosse um negócio natural. Então, isso é um despreparo, para a pessoa se abre, né? De forma clara. A outra, é claro, que é uma influência, está falando todos esses aí. E o Sardenberg? Ontem à noite eu fui dormir, o Sardenberg. Ele compartilha uma coisa do Lorival Santana, que é uma tragédia, esse cara, sempre foi uma tragédia, né? Dizendo que ele descobriu uns túneis. O Lorival Santana deve ser nem da CIA, do Mossad, ele descobriu uns túneis. Ele descobriu túnel no hospital, quando ele estava lá em Gaza. Descobriu. Né? E eu vou admitir que descobriram, que a grande questão qual é? Vamos simplificar aí na questão. Vamos supor que o Hamas, coisa que não é verdade, mas vamos supor, Hamas tem hospital e escola. Então, o que eles querem fazer? Que eu escrevi. Vai na conclusão até o fim. Ou seja, mata todo mundo. É isso que eles estão falando? Né? Quer dizer, que a consequência lógica é justificar um genocídio porque o Hamas está... É isso que eles estão falando, simplificadamente, sem muita delonga. Né? Então, aí você já entra em outra dimensão. Não é desinformação, não é questão ideológica. É princípio. São princípios mínimos. Né? Mínimo, não tem para você entrar na política. Então, eles perderam completamente. Perdeu, virou. E esse da Renata, eu acredito que ela estava querendo, aspas, ser científica. Você sabe o que eu fui procurar? É a reportagem do The Economist, que é pior que a dela.
Porque The Economist faz cada julgamento moral que é um negócio horroroso. Ela deu os dados. Eu posso passar o link. É a reportagem do The Economist. É o argumento, que é a fertilidade. Lá eles falam porque as palestinas têm um baixo nível cultural. O The Economist fala isso. Aumenta a coisa, que tem baixo nível cultural. E ela foi lá e reproduziu. Mas no começo da fala dela, eu já havia notado. Né? O que ela falou? Ela disse assim, 1.400 israelenses foram barbaramente assassinados. Aí, na sequência, ela fala, já aqui tem 9.000 palestinos. 10.000 palestinos mortos. E o tanto de orações, análise sintática aí, com sujeito oculto e indeterminado. Eu nunca vi tanta oração assim. Morreu, explodiu. Quer dizer, então, você sabe mais todo mundo, não cumpre nem o mínimo das regras do jornalismo. E outra coisa, que o meu amigo Gabriel Feltran desmontou. Feltran é sensacional, um sociólogo que estuda crime na periferia, estuda o maior especialista em PCC. Quando ele viu, ele falou, não conheço a Renata, mas eu estudo isso, que é o mesmo argumento das favelas. E ele foi lá, fez um fio grande lá, desmontou completamente, que a gente já estava. E no final ele fala algo que eu... Pode completar. A primeira coisa que eu falo para os alunos, só para completar, em qualquer análise, os alunos sabem. Pergunta, quem são os atores? Eu não posso analisar fato e contexto sem ator. Isso porque você não dá aula de jornalismo, né? Você dá aula de política internacional, de geopolítica. Sim, mas jornalismo não tem os famosos 5 Ws do inglês? Sim, sim. É isso que eu dou, ué. Claro. Quem, quando, onde, como, por quê. Para o historiador é o mínimo. E para o analista de geopolítica também, isso é absolutamente relevante. Nasser, a gente está chegando aqui, voou o tempo no final da sua entrada aqui, na participação do 11 News, e eu quero pedir para você falar, para a gente terminar, sobre... Você tem cobrado muito o governo brasileiro, tem sido, né, enfim, fazendo alertas sistemáticos para Celso Amorim, para Luiz Inácio Lula da Silva, cobra a questão de cortar relações com Israel, ou no mínimo chamar o embaixador. O Arbex esteve aqui a semana passada, ele disse assim, quando o Vini Júnior foi vítima de racismo na Espanha, o Brasil chamou embaixador, né? E agora não chamou ainda. Quais são os riscos dessa postura que me parece, né, pelo menos é o que se diz, que é a tentativa do Brasil mediar essa questão, tentar mediar essa questão? Fala pra gente. Perigoso, né? Primeira, antes de mais nada, você é o maior testemunho disso. Desde que o Lula entrou até antes, eu venho aqui e assino embaixo, até então, tudo da política externa do Lula. Eu fui um dos poucos isso. Muita gente... Tudo. Ucrânia, tudo. O que está acontecendo, eu acho? Várias coisas. Primeiro é o seguinte, eu gosto muito de uma frase do Rousseau que diz assim, quem quer os fins, quer os meios. O que o Lula quer? Ser líder internacional, e eu acho que deve ser, e que ele tem todas as condições. Se é isso, ele tem que fazer algumas coisas. Por quê? Na Ucrânia, ok, não tem o que falar. Então, acho que, em primeiro lugar, um erro de avaliação. Que o Lula tem que ter assessor mais qualificado para isso. Ele não é obrigado a fazer isso. Não é o Lula, não é obrigado. O erro de avaliação. O conflito Ucrânia e Rússia é um conflito entre estados. Questão clássica de território entre estados reconhecidos, que têm força armada, e a Ucrânia tem ainda um apoio consistente da OTAN, portanto, não é tão desproporcional. Gaza é um conflito colonial, é Argélia, Moçambique, Angola, Vietnã. Muda a coisa. Vamos fazer aí mediação. Tem mediação, conflito, mediação nesse sentido, colonial. Tem que resolver o problema político de fundo, que é o Estado palestino, e que é reconhecer que tem apartheid, quer dizer, que é reconhecer certas realidades que hoje são gritantes. O Lula está com a afirmação
Década de 80. Isso passou, acabou. Ah, 2 estados onde dialogar. A rainha da Jordânia é o país mais adesista a Israel, foi na CNN e falou que tem apartheid. 2 organizações, a Human Rights Watch e a Anistia, declararam que tem apartheid. Então, o Brasil, com esse discurso, que é o mesmo, os outros vão passando. Política é isso. Você vê na América Latina, em todo lugar do mundo, África do Sul, Turquia e tal. Bom, segundo, meu argumento, que estou vendo aqui, tem que terminar. Segundo, o Brasil não seria voluntarismo. O Brasil estaria muito bem acolhido no BRICS, com exceção da Índia, que é muito pró-Israel. Outro dia eu venho falar aqui sobre isso. Mas, enfim, está ali acolhido pela Rússia, pela China, pela África do Sul, pelo Irã, pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes, pelo Catar, que gente que tem bala na agulha. Não estaria sozinho nessa história. Não é um voluntarismo. Entendeu? Então, é uma atitude muito tímida. Por vezes até parece chantagem. Acho, já falei outras vezes aqui, que faz falta o Marco Aurélio. O Amorim é o melhor ministro de Relações Exteriores da história do Brasil. Um dos melhores do mundo. Mas ele não é da rua. O Lula falou isso na morte do Marco Aurélio. Falou, o Celso é do gabinete, o Marco Aurélio é da rua. Está precisando de gente de rua na área internacional. Gente que tem diálogo político, não na ONU, outro lugar, conversar com esses países, conversar com o Catar e tal. Brasil nisso, sem condições nenhuma de ser mediador, nem do lado de Israel, nem do lado dos palestinos. Diferente da Ucrânia. A Ucrânia está muito mais, vamos dizer, empoderada. Então, a gente vai é um ter problema que que precisa corrigir. Chamar o Reginaldo Nasser aqui, mais uma vez. Nesse momento, você tem que estar toda semana com a gente, o Nasser. A gente vai tentando falar com você para você explicar mais essas coisas para a gente. Aliás, nem deu tempo de falar que o Zelensky agora vai dar o golpe, né? Vai ser tudo engraçado. Já você falou, já deu, né? Já deu o golpe Já na deu. Ucrânia. Ô, Nasser, obrigado. Já era. Parabéns aí pelo seu trabalho de sempre. Vamos na transição aqui do 11 News. Valeu!